Olá pessoal, sou Jerônimo Júnior, patologista, e hoje trago mais um vídeo de um tema relativamente frequente na rotina do patologista, que é a avaliação histopatológica dos pólipos intestinais malignos. Trataremos mais precisamente dos pontos importantes que devem estar presentes em nossos laudos, para que a gente possa orientar melhor o clínico qual a melhor conduta a ser adotada com aquele paciente. Antes da minha apresentação, eu peço que você se inscreva aí no meu canal. Caso queira receber notificações dos próximos vídeos, só apertar esse sininho aí, dê um like nesse vídeo, compartilhe ele com seus amigos e vários outros que eu já fiz também. Como disse, o patologista tem um papel crucial na avaliação dos pólipos intestinais malignos, pois somente com a elaboração de um laudo detalhado é que o clínico poderá orientar e decidir qual a melhor conduta com aquele paciente. Com o maior número de colonoscopias nos dias atuais, a gente vê um número crescente de cânceres coloretais em estágio inicial, PT1. E os cânceres coloretais PT1 correspondem a mais ou menos 25% de todos os cânceres coloretais. A excisão endoscópica dessas lesões ela é associada com baixa morbidade e mortalidade. Entretanto, ela só será curativa se não houver envolvimento ganglionar. E a metástase para o linfonodo em carcinoma coloretais estágio PT1 pode ser observada em até 21% dos casos. Assim, eu já posso adiantar que o nosso laudo deve conter os achados patológicos de alto risco para essa metástase linfonodal. Quais são eles? A gente deve mencionar se há invasão angiolinfática, se há o alto grau do tumor, tumor burden e invasão de submucosa maior ou igual a 1 milímetro. Os casos em que tem margem livre e que a gente não observa nenhum desses fatores de alto risco, esses casos eles podem ser manejados com ressecção endoscópica. Agora detalharemos mais os pontos importantes que devem estar presentes em nosso laudo. Primeiro, a margem. Para uma boa avaliação da margem, é fundamental que essa peça seja adequadamente manuseada, adequadamente seccionada, que a gente consiga identificar a margem verdadeira da lesão, que essa margem deva ser pintada para a melhor avaliação microscópica. É realmente complicado avaliar a margem em amostra fragmentada. Nestes casos, a avaliação da margem está limitada. E quando falo de margem verdadeira, eu estou falando daquela margem que quando analisamos microscopicamente, a gente vê o efeito da cauterização. E essa é uma dica para que a gente se oriente com relação à margem verdadeira. Então, como devemos fazer essa medida? Do ponto inferior de infiltração até a margem verdadeira. Os casos em que tem margem comprometida ou margem inferior a 1 milímetro são considerados casos com incisão incompleta. E esses pacientes eles devem ser reabordados. Um outro ponto importante é a graduação da neoplasia. A graduação do adenocarcinoma ele é um fator de risco independente para o envolvimento ganglionar. E essa graduação é feita por uma avaliação do percentual de formação glandular na neoplasia. Os casos que têm menos de 50% de formação glandular, eles são classificados como grau 3. Que são justamente os carcinomas pouco diferenciados, que correspondem a 5 a 10%. E esses carcinomas são associados com maior incidência de resultados desfavoráveis. Mas quando devemos aplicar essa graduação? Nos adenocarcinomas convencionais. Lembrar de algumas variantes dos adenocarcinomas, como por exemplo, o carcinoma medular, onde tipicamente tem um padrão sólido. Entretanto, está associado à instabilidade de microsatélite e um bom prognóstico. Uma outra variante que gostaria de mencionar é o adenocarcinoma mucinoso, para o qual a gente não tem um sistema de graduação adequado, mas que também o prognóstico é relacionado ao status da instabilidade de microsatélite. Um outro ponto importante é a presença ou ausência de invasão angiolinfática. Vários estudos mostram que a invasão linfovascular é um preditor independente para a metástase ganglionar.
né? Mais frequentemente nós vemos a invasão de pequenos vasos, né? Onde vai ter o endotélio, né? E sem um músculo liso ou uma lâmina elástica. Mas também podemos ver invasão de grandes vasos, né? Invasão venosa, onde teremos identificado uma camada muscular e uma lâmina elástica. Vale ressaltar que a invasão de grandes vasos, quando é intramural, o prognóstico é incerto, ao contrário do que a gente vê quando essa invasão ocorre fora da parede intestinal. Um grande ponto com relação à invasão angiolinfática é justamente a diferenciação da retração artefatual. Vale ressaltar que morfologicamente a dica é que a retração artefatual é vista dentro da maior área de condensação glandular, ou seja, dentro da massa tumoral. A invasão angiolinfática verdadeira, normalmente ela é vista adiante dessa massa tumoral, onde a gente tem a maior densidade glandular. Mas, sem dúvida nenhuma, alguns casos deixam a gente em situação difícil e duvidosa. Será que isso realmente é uma invasão linfovascular? E para isso a gente pode utilizar a imunistoquímica, né, com a imunomarcação com D240 ou CD34, para definir se isso trata realmente de uma invasão angiolinfática verdadeira. Um outro ponto importante é a extensão da invasão da submucosa, né? Há dois grandes trabalhos onde foram sugerido, né, um sistema para essa classificação. Um deles é de Kikuchi, onde isso se daria em 3 níveis, né, SM1, SM2 e SM3. Essa classificação se aplica para pólipos sésseis. Então, o SM1 seria uma invasão de submucosa muito superficial. O SM3 seria uma invasão de submucosa já mais próximo da parte interna da muscular própria. E o SM2 seria o intermediário. Aqui, na verdade, Reiste propôs que essa invasão de submucosa fosse relatada em 4 níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, sendo o nível 4 associado a resultados adversos. O nível 4 seria aquela invasão de submucosa mais próximo da parte interna da muscular própria. Então, a gente aqui já imagina que aqui à direita, esse pólipo sésseo, uma vez que a gente passa da muscular da mucosa, a gente já estaria no nível 4. Entretanto, numa lesão peduculada, até chegar no nível 4, tem um percurso todo a percorrer pelo eixo do pólipo. Então, aqui vamos nos deter aqui ao pólipo peduculado. A gente vê a cabeça, onde a gente tem o nível 0 e o nível 1. O nível 1 seria a infiltração de submucosa, mas ainda na cabeça do pólipo. O nível 2 na transição cabeça-eixo. O nível 3 no eixo. E o nível 4 já mais próximo da muscular própria, sendo a muscular própria a orientação nesses casos. A questão é que, na maior parte das nossas amostras, nós não vamos ter a muscular própria para orientação. E justamente isso é um fator limitante. E por isso, alguns autores proporam que essa avaliação possa ser feita de uma forma quantitativa. A gente procura visualizar a muscular da mucosa. Se ela for visível, você vai medir a partir dela a infiltração de submucosa. E quando a muscular da mucosa está obliterada, aí você utiliza como ponto de partida a superfície do pólipo. E quando nós temos invasão maior ou igual a 1 milímetro, está associado a forte aumento no risco de metástase ganglionar. É recomendável que nos casos de câncer coloretal estádio PT1, seja mencionado o tumor burden, que nada mais é do que a presença de células tumorais isoladas ou em pequenos grupamentos de 4 a 5 células, né, que são vistas microscopicamente à frente da tumoração. É uma manifestação da transformação epitelial mesenquimal, onde essas células elas adquirem um fenótipo de maior invasividade e motilidade. Não é propósito desse vídeo explicar como fazer o cálculo, né, a conta do tumor burden. Entretanto, eu recomendo esse artigo, onde essa conta ela foi graduada em
em 3 níveis, né? Uma baixa conta, uma conta intermediária, uma alta conta. E os casos com intermediário e alta conta de tumor burden é associado com metástase ganglionar em carcinoma coloretal em estágio precoce. E isso também deve ser mencionado em nossos laudos. Eu agradeço a atenção e eu convido vocês a assistir os outros vídeos que estão presentes aí no meu canal. Um grande abraço e até o próximo.